Escola do Ser, seja bem-vindo ao nosso quarto encontro do mês de outubro. Nesse mês de outubro a gente está percorrendo 5 encontros, né? Vocês sabem disso. O tema central desse mês é o que podemos aprender sobre nós mesmos quando vivemos um processo de transformação com conexão. Então a gente aqui está falando sobre transformação com conexão, né? E dentro de um olhar de autoconhecimento é como podemos aprender e o que podemos aprender sobre nós mesmos e sobre o próprio processo quando a gente vive uma transformação com conexão, né? Então, para a gente falar um pouquinho desse quarto encontro, eu quero convidar as pessoas que não assistiram o primeiro, o segundo e o terceiro encontro, que estão aqui na sériezinha do canal, procurar lá e assistir. O primeiro encontro a gente falou sobre gestar para nascer, o segundo a gente falou sobre o poder do tempo, deixa eu confirmar o nome, isso mesmo. O terceiro a gente falou sobre transformar corpo e transformar alma. E agora no quarto encontro a gente vai falar sobre conexão que cria vida, né? Então, antes da gente começar a falar, que eu já quero começar a falar com vocês sobre várias coisas, eu preciso dar 2 recados. Vocês sabem que eu sempre dou esses 2 recados aqui no Escola do Ser, mas não tem como, eu tenho que falar sobre eles rapidinho, até porque quem tá caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, seja bem-vindo, preciso ouvir esses recados. O primeiro é que o Escola do Ser é uma comunidade onde a gente fala sobre autoconhecimento e vários temas que estão relacionados ao autoconhecimento. Seja bem-vindo a essa comunidade, e se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, onde você tá pertinho de mim e pertinho da galera que tá lá dentro, que tá envolvida, que acompanha todos os conteúdos, que tá por dentro do que acontece no Aldeia do Ser, que é o espaço onde eu guio, mentoro e conduzo pessoas no processo de autoconhecimento delas. Vem para a comunidade, o link tá aqui embaixo, tá bom? Será um prazer ter você lá com a gente. E o segundo recado, tão importante quanto, é que a linguagem é uma coisa relativa, né? Então, eu tô aqui nesse espaço me comunicando com vocês da forma que é mais leve para mim. Por exemplo, esse mês de outubro eu tô grávida da minha filha e eu tô para parir ela em algum momento desse mês, né? Eu tô gravando essa sequência de videozinhos um pouquinho antes de parir, tá? Tô sentindo, tô totalmente conectada com esses assuntos, mas eu venho aqui para partilhar com vocês coisas relacionadas a autoconhecimento que eu tô vivendo normalmente, quando eu tô trazendo algum assunto do Escola do Ser, né? Então eu tô muito conectada profundamente com esses assuntos e eu trago eles de uma maneira muito natural para mim. Quando eu vou dar uma mentoria para alguém, vou fazer um atendimento, é meu papel como terapeuta adaptar a minha linguagem para a linguagem da pessoa que eu estou atendendo. Eu preciso estar o mais próximo possível para que ela possa me compreender de uma maneira mais profunda. Mas aqui eu uso a linguagem que ressoa mais comigo, de uma certa maneira, ou que ressoa com o momento de vida que eu tô vivendo. Então, se por algum motivo eu tô falando alguma coisa que causa muito estranhamento para você, no sentido de tipo, não gostei, não tem problema nenhum. Existem vários profissionais de autoconhecimento nesse mercado. Procura algum deles que vai estar mais sincronizado com você. Mas se de alguma maneira o que eu falo te gera um tipo de curiosidade, no sentido, nossa, que interessante, tá, vou pensar. Isso já é o suficiente para eu te estimular a ficar. Porque o que eu tô falando possivelmente tá abrindo portas no seu caminho, aonde vai te trazer reflexões, né? E o que é uma jornada de autoconhecimento, né? Um bom profissional, ele vai fazer o quê? Ele vai te guiar a você gerar um ambiente seguro para mergulhar dentro de si próprio, né? Não sou eu que dou as respostas para você. Eu posso até estar enxergando as respostas, mas não sou eu que dou. Eu te ajudo a você perceber as respostas, porque elas estão dentro de você. Eu não posso mergulhar dentro de você. Então, o Escola do Ser, ele tem esse papel. Por isso que eu criei esse formato de botar temas mensais. Porque assim a gente consegue provocar, dar o espaço de uma semana, provocar de novo, dar o espaço de outra semana, provocar de novo. Vocês assim irem mergulhando cada vez mais dentro de si.
Esses espaços de reflexões são os espaços de mergulhos dentro de você. Isso é muito legal. Então, eu espero que vocês possam aproveitar de verdade essa oportunidade aqui, porque é muito poderoso o que o Escola do Ser pode proporcionar na vida de vocês. E assim, são vídeos super curtos, né? A gente tá falando de 15, 20 minutos por semana. Então, você pode ouvir no rádio, você pode ouvir na academia, lavando louça, fazendo comida, e qualquer coisa você pode ouvir e aquilo te trazer reflexões. E se for interessante, reescute, né? Então, assim, é um espaço pequeno de reflexão, que vai ser provocativo o suficiente para te ajudar a você mesmo conseguir se desbravar, né? Nesse universo que existe dentro da gente, né? A gente é uma coisa muito pequena fisicamente, mas enorme espiritualmente. Então, quando a gente entra dentro da gente, a gente se depara com esse algo enorme que existe espiritualmente dentro da gente. Então, assim, gente, sério, aproveitem o Escola do Ser com tudo, tá? Porque eu entrego para vocês de coração a minha verdade aqui. Vamos para o tema, que a gente está no nosso quarto encontro do mês de outubro. E hoje a gente vai falar sobre a conexão. Conexão que cria vida, né? E o que é isso? A gente vem falando nessa série de encontros sobre aquele despertar do novo que aparece diante de nós. E muitas vezes nós temos medo de olhar para aquilo, né? Então, isso foi o tema abordado no nosso primeiro encontro. E que quando a gente se acolhe esse sentimento, né, cria uma oportunidade de contemplar esse sentimento que tá se apresentando pra gente, de observar ele, né, e dar espaço, dar tempo para que ele comece a ganhar um formato, né, e para que esse formato comece a ganhar espaço mesmo no nosso campo físico. Isso foi o que a gente abordou no segundo e no terceiro encontro. Se vocês querem, volta lá. Quando esse projeto, esse projeto, seja ele o que for, uma empresa nova, uma ideia nova, ou a própria gestação, que eu venho fazendo paralelo com a gestação, daqui a pouco eu me aprofundo um pouco mais nisso, né? Começa a ganhar esse formato na nossa vida, que foi o que a gente abordou no nosso encontro passado, ele ali começa a ter uma estrutura na nossa realidade, né? E quando a gente tem algo real, concreto, físico, né, na nossa realidade, a gente precisa dar vida para aquilo, né? Então, por exemplo, a ideia de ter uma empresa, ela se apresentou para mim. Eu acolhi aquela ideia, eu dei espaço para aquilo, mesmo com todos os medos, com todos os receios que vieram e se apresentaram junto. Eu dei tempo ao tempo para aquilo ir se concretizando dentro de mim. Eu comecei a transformar aquilo para aquilo ser algo físico e real, né? E aí ele começou a ganhar um espaço físico na minha vida. Então eu decidi qual vai ser o nicho, como que eu vou trabalhar, com que público que eu quero atender, qual é o formato que eu quero fazer. Seja como for, eu tô aqui meio que falando até um pouco do meu trabalho, né? Então, como que eu vou apresentar o meu trabalho, como que eu vou estruturar, qual é o nome que eu vou dar e tal, não sei o quê. Agora, para esse projeto ganhar vida, ganhar energia, se desdobrar mesmo, e ele tem uma estrutura, ele tem uma verdade, ele tem uma autenticidade, ele precisa ter conexão. E a conexão, ela é criada através de vínculo. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter um vínculo com aquilo que está se criando e nascendo dentro da gente, né? Se essa ideia se apresentou no seu mental, em algum momento, e ela levou um certo tempo para ir para o teu físico, ela foi um projeto criado dentro de você, né? Então, eu tive uma ideia, eu namorei essa ideia, eu me dediquei para essa ideia,
eu criei esse projeto e agora eu preciso dar vida para ele. Ele já tem um formato, ele tem um nome, ele está aqui, ó, real, só que ele precisa ter o encantamento da própria existência dele, entende? Isso é criado através do vínculo. Então a gente tem que cuidar desse projeto, a gente tem que regar. A mesma coisa de você cuidar de uma planta, né? Tem plantas que elas transbordam dentro da casa da gente. Por quê? Porque a gente criou um vínculo com ela, né? As minhas orquídeas, elas estão maravilhosas. Eu tenho umas 5 orquídeas espalhadas pela casa, mas eu cuido delas com amor. Eu criei um vínculo com elas. Por isso que elas estão brotando desse jeito. Eu já sei onde elas gostam de ficar dentro da minha casa. Eu já sei como que eu cuido delas. Eu sinto qual é o dia que eu preciso regar elas. Parece que elas se comunicam comigo através de uma linguagem que eu não preciso nem ficar lá tocando o dedinho para ver se elas estão secas ou não. Eu consigo perceber. E aí nasce um negocinho novo, brota uma folha nova, e a folhagem dura 4, 3 meses na minha casa. Aquelas flores lindas e maravilhosas enfeitam a casa. Aí quando tá morrendo, a outra tá nascendo. Parece um ciclo assim mágico. Eu sei exatamente onde colocar elas na minha casa para elas poderem sobreviver. Então eu crio um vínculo com elas. Eu me comunico com elas através de uma linguagem que nem precisa existir. Eu crio um vínculo com elas, eu crio uma vida com elas. Então quando eu criei o Aldeia do Ser, né, que é a minha empresa de autoconhecimento, onde eu tenho todos os meus outros produtos, né? O Escola do Ser, os podcasts Ser um Ser, o Arunaná, que é uma imersão online, os retiros que eu conduzo, né? Enfim, todas as outras coisas. Dali também, do Aldeia do Ser, também veio o projeto do 108, que é onde eu atendo por terapia Ayurveda. Então, quando eu criei tudo isso, isso nasceu de dentro de mim. Esses projetos, eles vieram de uma necessidade que eu não sabia qual era o nome que eu dava, o que era aquilo de verdade, e aí ele foi se criando, com o tempo eles foram se desenvolvendo, até eu entender que eles ganharam um corpo físico, e que esse corpo físico eu precisava dar vida para aquilo. Então eu criei um vínculo com aquilo, né? Eu criei um amor, eu me conecto com esse projeto. Então eu sinto as necessidades desse projeto. Ele é uma parte de mim, ele é uma extensão de mim, né? Ele foi criado por mim. A mesma coisa era uma gestação, você entende? Chega um momento, no começo da gestação, e exemplificando agora na gestação, né? Tô grávida, vocês sabem, quem me acompanha sabe. Agora em outubro nasce minha filha, possivelmente no dia que esse vídeo sair, ela já vai ter nascido. Então, eu tô gravando um pouquinho antes para vocês, mas tudo isso são coisas que eu venho sentindo da própria gestação e associando com autoconhecimento para poder partilhar e exemplificar, para provocar vocês a esses processos de reflexão. Então, como eu posso trazer toda essa explicação que eu quero trazer com um paralelo agora, exemplificando dentro da gestação, né? Quando no começo você descobre que você está grávida, aquilo é uma coisa que você não sabe dar nomes ainda. É muito novo, é muito diferente. Então não tem um nome certo, não tem um formato ainda que você possa apelidar. Você não sabe explicar direito o que está acontecendo. Tem um monte de coisa acontecendo, né? Eu falo mais profundamente sobre isso no primeiro encontro. Vai lá. Que é o gestar para nascer. Aí, de repente, você vai se permitindo sentir todas aquelas emoções, todas aquelas alterações hormonais, tudo aquilo que está acontecendo com você, tudo que está acontecendo no externo também, que está refletindo dentro do teu interno, e por aí vai, conforme você vai vendo as coisas. Então, você vai acolhendo todas essas emoções dentro de você, e vai dando tempo ao tempo para aquilo ir se organizando dentro de você. Segundo encontro que a gente teve agora desses temas, o poder do tempo.
né? E aí aquilo vai se transformando, vai criando um formato dentro de você. Então o teu corpo vai mudando, né? O terceiro encontro a gente deu o nome de transformando, o corpo transformando a alma. O seu corpo vai mudando e você vai sentindo aquele bebê dentro de você. E ele, nesse momento, ele vai ganhando espaço mesmo. Porque possivelmente você já sabe o sexo, você já sabe o nome, você já sabe como que você quer arrumar o quartinho, você já sabe o tema que você quer colocar. Não é nada mais tão estranho assim. Já tem formato físico. Olha que loucura. Então, é muito bonito perceber que daquilo que você não conseguia compreender nem dar nome, de repente tem um formato físico, né? Só que essa vida começa a surgir uma conexão profunda de você com o bebê que está dentro de você. Você começa a sentir essa conexão. Você começa a perceber que você às vezes até fala com aquela criança, aquele bebê que está dentro de você e que não fala ainda, né? Então tem uma conexão que começa a se criar, um vínculo que começa a se criar entre a mãe e o bebê, entre o pai e o bebê, entre a minha cachorrinha que a gente tem na minha casa e a minha filha que está na minha barriga. Então, começa a criar um vínculo entre a minha cachorrinha, comigo, com a minha filha, com meu marido, uma mistura louca dentro da minha casa de vínculo, de conexão, de afeto, até, e aquilo tudo gera uma grande conexão. Então, a ideia que surge sem formato, estranha, desconhecida, que você não sabe o que fazer com ela, que ela tá lá, que ela te assusta, que ela tá até te assombrando, ela agora não só é física, não só tem formato, não só tem um nome, não só tem toda uma descrição do que é, como você precisa da vida para aquilo. E para conseguir criar vida nesse projeto, o vínculo é extremamente importante. O vínculo que se cria, porque eu volto a dizer, por que o vínculo é tão importante? O vínculo ele se cria durante o processo e ele não pode ser perdido. A gente às vezes fica preso, ai meu Deus, eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir aquilo, eu tenho que cumprir não sei o que, eu tenho que cumprir não sei o que, e você não se permite a desfrutar do que você criou, da conexão que tem ali, daquela verdade que tem ali. Então eu fico presa em eu preciso arrumar o quartinho dela, eu preciso deixar isso pronto, eu preciso deixar aquilo pronto, eu preciso deixar pronto. E eu não consigo curtir o processo, que é onde mora o segredo. E aí o resto eu converso com vocês no encontro que vem. Mas essa criação do vínculo, ela é super importante. Porque, entende, para ter vida, precisa ter vínculo. E quando eu falo vida, bebê vai nascer, gente, de qualquer jeito, e vai estar vivo. Mas cadê aquela vida que se expande? É essa que eu quero buscar. Aquela vida, aquele projeto para ele expandir, para ele estar com o teu coração ali, ele precisa ter esse vínculo. Então, não esquecer de colocar o teu coração em tudo aquilo que você faz é muito importante. E aí o resto eu converso com vocês no encontro que vem. Eu espero que eu tenha provocado o suficiente para vocês chegarem no próximo encontro já assim, ó, com a cabeça estourando de ideias, para a gente poder mergulhar ainda mais com as pequenas provocações que eu vou fazer, tá bom? Então, o encontro que vem é o nosso quinto encontro, e a gente finaliza esse tema do mês, que o tema central é a transformação com conexão, tá? Um beijo grande para vocês e até semana que vem.